Professor, Bem-vindo, Bruno. Boa noite. Como é que você tá, menino? cadê o professor? Só tá nós dois? Oi? Os outros moleques ainda não veio, só tá nós dois ainda? Só chegou você e eu aqui. Ô, Rapaz, vou dar um grito no Rafael, viu? é, não sei. Não sei se os outros vão participar mais do que está acontecendo. Hoje nós vamos fazer sobre a Lei Geral dos Gases e, no caso, força, pressão e área, que é uma parte de cálculo bem interessante. E o restante dá para a gente encerrar hoje. E a parte de química, que está no livro, que é mais sobre a tabela periódica, essas coisas assim que a gente já estudou no ensino médio. Não sei se eu dou uma chamada na turma lá. Beleza. Mandei mensagem pro Rafael lá do pessoal lá, não tem nada de vir. Vai, tá mandando mensagem aqui. Isso para aí que já está começando já. Se for igual ontem, tá beleza. Ele entrou aí? Agora tá pedindo aqui, o Rafael. Boa noite aí, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, professor, beleza? Tô belezinha, e você? Como é que tá? Tamo indo aí, professor. Tô bem, graças a Deus. Aí sim. Você melhorou daquele negócio lá? A Sarou? gente não deu pra. Ah, tô melhor, professor. Os pessoal não fizeram o segundo teste, né? É. Mas eu tô bem, graças a Deus. Mas não sei se eu tô indo com o Covid, mas que eu tô bem. Bom, nós vimos Tá ontem bom. um modo rápido. Ontem foi bom que o Zoom aguentou 1 hora e 15 minutos na primeira tempo e 1 hora e 17 no segundo. Já vou trazer vocês aqui na lousa. A gente vai trabalhar aqui a questão da Lei Geral dos Gases. Ontem eu coloquei no grupo, ontem ou anteontem eu coloquei no grupo a apostila de Ciências da Natureza, de exercícios lá para vocês. E hoje nós vamos fazer a parte mais dura, que é inicialmente a Lei Geral dos Gases, e depois nós vamos fazer as que são mais simples, que é natural de aparecer. E tentar fechar com química hoje. Bom, hoje eu nem vou colocar o livro no nosso trabalho aqui, porque ele acaba ocupando um pouquinho de tempo para a gente mexer. Opa! Foi que não colocar o livro, o bendito aparece para colocar aqui. Vou deixar assim mesmo. Bom, o que acontece agora? Nós temos a relação da isotérmica, temperatura, no caso, a temperatura ser. Vou tirar isso aqui. No caso, a temperatura ser constante. Depois nós temos lá a respeito da isobárica, pressão constante, isométrica ou isovolumétrica, ou até mesmo isocórica, que fala no caso de termos o volume constante. Algumas dessas situações nós vimos, nós temos lá, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, não deu tempo de subir ontem esses vídeos. O que acontece? Nós vamos para a Lei Geral dos Gases. Na Lei Geral dos Gases, nós temos ali no composto os elementos pressão, volume, temperatura no início da experiência, pressão, volume e temperatura no final da experiência. O que muda nessa situação? A pressão e a temperatura são obrigatoriamente
ter que ser alterada para absoluta. Então, vamos pensar aqui. Você tem lá pressão 1, que multiplica o volume 1, está para temperatura 1. E aqui, esse é o início da experiência. E aqui vem pressão 2 vezes volume 2 sobre a temperatura 2. Esse aqui é o final da experiência. Então, pressão, volume e temperatura início, pressão, volume e temperatura final. Quando que eu tenho que transformar? Quando a pressão vier em P, S e G, então a pressão indicada no manômetro, e quando a temperatura vier em graus Fahrenheit. Como é que eu vou transformar isso? Para absoluta. Esse aqui nós somamos mais 14,7, que é equivalente à pressão nível do mar. E esse daqui nós somamos 460 para transformar graus Fahrenheit em Rankine, que é a temperatura da termodinâmica, dada aí como Fahrenheit absoluto. Então você tem aqui nessas seis situações, nessas 6 incógnitas aqui, tenho que ter pelo menos 5 para determinar uma. Eu tenho que ter volume 1, temperatura 1, pressão 2, volume 2, temperatura 2, para determinar a pressão 1. Qualquer um deles. Então, nessa situação, nós temos sempre que ter 5 valores conhecidos e um desconhecido, para poder trabalhar com ele. Aí você avalia o seguinte. Já que eu tenho que transformar, quando houver PSG e Fahrenheit, eu sou obrigado a fazer essa transformação, primeiro de tudo. Mas e se eu tiver já na PSA e no Rankine, essa transformação é desprezível. Não se faz, não se volta para trás. Então vamos supor o seguinte. Você tem lá a pressão 1, volume 1, temperatura 1. Vamos dizer que a pressão 1 você tenha 30 PSI A. Mas você fala, mas já está no PSA, não precisa mexer. Perfeito. O volume nunca se altera, não se faz transformação. Volume, o valor que vem aqui é o que fica. Deixa eu ver aqui. Parece que essa... Vocês estão enxergando melhor, estão enxergando bem a lousa aí? Dá para ver os números aqui direitinho? Tá um pouco embaçado, professor. Vou trazer ela um pouquinho mais para frente para ver se o foco dela melhora. Aí já ficou bem melhor. Agora está aparecendo um pouco mais. Então, aí nós temos P1, pressão 1, 30 PSG, ou melhor, PSA. Aí nós temos aqui o volume. Vamos ver aqui um número bem simplesinho. 6 pés cúbicos. E a temperatura, vamos dizer aqui, 500 Rankine. Então, esses são os dados iniciais. Aí vem os dados que vão ser trabalhados aqui. E você fala assim, bom, com essa informação inicial, já sei que os primeiros eu não preciso transformar.
Já está tudo nos conformes. E aí você avalia a segunda, pressão 2. Se quer saber, o volume 2 foi para 18 pés cúbicos e a temperatura 2 foi medido em, deixa eu ver aqui o número, 260 graus Fahrenheit. Aí você olha assim e você fala, bom, em verde tá tudo beleza. Tem que mexer em nada. PSA, Rankine. Chegou aqui, 260 graus Fahrenheit. Você fala, poxa vida, podia ter uma coisinha melhor. Já vou ter que fazer alguma transformação nesse caso. Então aqui, como é que eu vou transformar? 260 graus Fahrenheit, eu tenho que transformar, somando 460. Só isso. Mais 460, que é o valor de transformação de Fahrenheit para Rankine. 0 0, 0, 6, 6, 12, sobe 1, 1 e 2 são 3, com mais 4 são 7. Então você tem 720 Rankines. Aí você avalia. Já tenho então os valores numéricos que eu preciso para substituir e calcular P2. A pressão 2 aqui. E como é que vai ficar então essa pressão 2? Como é que vai trabalhar com esse valor? Eu vou ter que colocar naquela equação, só que eu vou pegar essa equação e vou transformar ela primeiro. Na hora de vocês forem fazer o exame, essa equação já vai estar transformada. Então você não precisa se preocupar em ter que transformar ela. Já vai estar lá transformada para vocês. No livro de exercícios, já tem a equação original e também tem as equações variadas, as variações dessas equações. Então aqui, P2, nós vamos colocá-la na posição de procura. Então a pressão 2, que está sendo buscada aqui. Quem está do lado de P2? A temperatura 2 e o volume 2. Primeiro quem sai é a temperatura. Está dividindo, passa para lá multiplicando. Então temos P1 vezes V1 vezes T2. Sobre, que eu tenho embaixo, T1. Então tem aqui T1, que continua. V2, que aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então você simplesmente transformou essa fração aqui no sentido inverso para lá. Então T2 passou multiplicando e V2 passou dividindo. Essa equação transformada já está lá no livro de exercícios lá. Aí você diz, como é que eu vou fazer para trabalhar agora com isso? É só substituir os valores que você tem e você começa a desenvolver o cálculo com essa brincadeira. Então aqui, P2 vai ser igual a pressão 1, 30 PSA. Ok. Vezes volume 1, 6 pés cúbicos. Vezes temperatura 2, que você transformou, 720. Tudo isso sobre temperatura 1. Temperatura 1 foi 500 rankines. Vezes volume 2, 18 pés cúbicos. Aí você olha bem essa brincadeira. Antes de você sair multiplicando tudo e dividindo, olha o que você tem para você desenvolver. E em cima eu tenho dois zeros. Um no 30 e outro no 720. E embaixo tem dois zeros no 500. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é diminuir esses números. Então como é que eu vou diminuir esses números? Eu corto os dois zeros de cima
onde cada um com os 2 zeros do 500. Olha como ficou pequena a brincadeira agora. Já não tem mais 500, tenho 5. Não tenho 30, 720, tenho 3, 72, 6. Agora, olha o 6 e o 18. O que tem de diferente aí nesses dois? Ou de semelhante a esses dois? Os 6 e o 18 são números que são múltiplos de 6 mesmo. Então, o máximo divisor comum aqui é o 6. Então, o que você pode fazer é dividir. Mas, se não quiser, não é necessário. Segue a propriedade da multiplicação, a propriedade da comutativa, ou melhor, da associativa. 3 ou mais números, associamos de 2 em 2 para termos as multiplicações parciais. Então, P2 vai ser igual. 3 vezes 6, 18. Vezes 72. Embaixo, eu posso trocar a posição desses dois. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui eu tenho 5 vezes 18, eu posso dizer 18 vezes 5. Por que eu fiz isso? Em cima deu 18. Então, aqui embaixo eu já tenho 18, vou pegar ele e colocar embaixo do próprio 18 que já deu aqui. Ele dividido por ele mesmo, ele multiplica 72. Ele multiplica 5. Mas ele divide por ele mesmo. Dividindo ele por ele mesmo, eliminou. Ficou quem? 72 dividido em 5 partes iguais. Aí você leva para o canto e faz a divisão. 72 dividido em 5 partes iguais. Como é que vai ficar isso? Tenho um algarismo dentro da chave. Tenho a obrigação de buscar um algarismo fora. Esse algarismo é maior que 5. 7 é maior que 5. Marcamos ele. Quantos 5 eu posso mexer para ser igual a 7? Apenas um. Porque 2 já ultrapassa, vai para 10. Então, um só. 1 vezes 5 dá 5. 5 para 7, 2. Abaixamos 2. 22. 22 não está na tabuada do 5. Mas eu tenho um número abaixo dele, o 20, que faz parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 20, tirar de 22. Mas como que vai aparecer esse 20? O 5 é o nosso número, que eu vou tomar ele como principal. Vou pegar o 5 e vou somando. 5 mais 5 são 10. 5 mais 5 são 10. 10 mais 10, 20. 4 valores 5, dá 20. 4 vezes 5 dá 20. Para 22, sobrou 2. Coloco o ponto aqui para ver até onde vai isso. Provavelmente ele termine aqui ou provavelmente ele pode continuar. Colocou o ponto pedindo licença, acrescentou 0. Formou de novo 20. Novamente 4. 4 vezes 5 são 20, para 20, zerou. Aí você fala assim, bom, eu tenho que mostrar esse último 4? Tem, porque a conta deu exata. Então esse último 4, ele entra com um valor exato na brincadeira. Então você não vai desprezar esse valor, vai deixar ele normal. Então a pressão 2, no final da experiência, vale 14,4. Aí você fala, mas que unidade que eu vou colocar aqui? A unidade de pressão dada no começo, 30 PSIA. Era a unidade medida lá de pressão. Aqui também vem a mesma unidade medida. Você não teve que transformar. PSI. Pronto. Fechou. Então você tem aqui a pressão 2 determinada. Em alguns casos, todos os valores vão estar ou para serem transformados, ou já tudo no sistema absoluto. Estando todos no absoluto, está de bom tamanho. Não precisa mexer em nada. Não precisa brincar com nada deles. Até aqui tudo bem?
Tá tranquilo? Até aí tá tranquilo, professor. Mais ou menos, mas tá tranquilo. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente está trabalhando com a lei geral dos gases. Então, eu sou obrigado a, algumas vezes, fazer transformações. Algumas vezes. Outras vezes não é necessário. Você pode pegar e não fazer a transformação dela. Mas na situação que houver PSG e Fahrenheit, tem que transformar. Mas se eu não tiver nada em PSG e Fahrenheit, já vier em Rankine, só substituir e calcular. Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente fazer. Eu vou apagar aqui a primeira parte. E vou colocar outros valores. Eu coloco valores assim que dá mais... Procuro valores mais exatos assim, porque futuramente vocês vão ver os cálculos disso daqui. Não sei em qual módulo que se vê essa parte. Mas normalmente eles vão dar valores mais precisos, mais arredondados algumas vezes. Então você vai ter mais facilidade depois de desenvolver com eles. Vamos calcular P2 de novo. Dado P1, V1, T1. P2 na busca. V2 e T2. Vamos dizer aqui, pressão 1. (140 PSA). Volume 1. 90 pés cúbicos. Na unidade de medida, a gente escreve ou escreve a unidade completa ou pega letras que lembram da unidade. Temperatura 1. Vamos dizer aqui. Chutar de novo os 500 rankines. Volume 2. Vamos dizer aqui 60 pés cúbicos. E aqui você ter... Deixa eu ver um número mais simples. Antes de você resolver, você vai olhar quem? Vai observar se elas estão todos em absoluto ou tem que transformar. Ah, filha da mãe, hoje está pedindo para fazer o tal negócio de 40 minutos. Ontem foi direto. Tá aqui o que acontece. Eu vou pegar aqui. Eu acho que é porque antes eu tava em você, professor. Aí eu acho que ele deixou liberado direto. Eu não entendi, porque ontem ficou direto, hoje já deu os 40 minutos, já está contando o tempo. Então aqui você tem PSA, está no absoluto. Aqui eu tenho R, é Rankine, está no absoluto. Aqui R também está no absoluto. Não tem que mexer em nada. Aqui é só pegar então a equação que foi modificada, substituir por esses valores. Então aqui nós temos lá P2. Deixa eu já fazer um jeito mais correto aqui. Para brincar com esse valor mais fácil. A fórmula já está ali em cima. Substituindo esses valores agora. P2 vai ser igual
o valor de P1, 140, vezes volume 1, 90, vezes T2, 630, sobre, aí você olha lá, temperatura 1, 500, vezes volume 2, 60. Aí você olha assim e você fala, caramba, o que eu vou fazer agora? Observa quantos zeros você tem embaixo e quantos zeros você tem em cima. Se embaixo tiver a menor quantidade, você corta da menor quantidade, em cima e embaixo. Nesse caso, tivemos a sorte, 3 zeros embaixo, 3 zeros em cima. Cortou os 3 zeros. Não se preocupa porque pode cortar sim. É tudo multiplicação, tudo faz parte aí, esses zeros vão sair fora. Aí você ficou com quem? 14 vezes 9 vezes 63 em cima, 5 vezes 6 embaixo. Aqui, então, você não tem muita facilidade de ficar fazendo as divisões, fazendo uma quebra das divisões. Então, aqui eu vou separar os números que sobraram e vou fazer separando para multiplicar. Então, 14 vezes 9 vezes 63. E embaixo aqui é só multiplicar direto. 5 vezes 6, 30. 14 vezes 9. Então, você vai pegar aqui. 9 vezes 4 são 36. Subiu 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Vezes 63. Tudo isso dividido por 30. E aí você pode escolher. Ou eu divido 63 por 30, ou eu divido 126 por 30, ou eu faço a multiplicação de tudo e depois faço a divisão por 30. Uma dica aqui que não vai aparecer zero em cima. Então, o que eu aconselho nesse caso é pegar o número ainda menor e dividir pelo de baixo. Porque eu eliminando esse número de baixo já fica mais fácil. Se eu pegar 63 e dividir por 30, vou ter um resultado mais seguro para eu trabalhar com ele. Vamos pegando aqui. 63 dividir em 30 partes iguais. Então eu avalio. Tenho 2 números na chave. Eu tenho que pegar 2 números fora. 63 é maior que 30. O dobro de 30 é 30 mais 30, 60. Então dá para fazer aqui. Então 2 vezes 30, 60. Para 63 sobrou 3. Aí você põe o ponto pedindo licença, acrescenta 0 ao número. Deu 30. Olha que coisa interessante. E legal também, porque deu 2 inteiros, ponto, 1. 1 vezes 30, 30 para 30, 0. Então não vou mais trabalhar com 63 e 30. Vou trabalhar com 126 vezes 2,1. Então aqui mudou a brincadeira. Então eu dividi esse daqui por esse. Então a pressão 2 vai ser igual a 126 vezes o resultado da divisão, 2,1. Faz a multiplicação desses dois, você já tem o valor da pressão que é solicitada aqui. Então você tem lá 126, 2,1. Esquece do ponto inicialmente. Professor, se multiplicar em cima e dividir depois, dá no mesmo? Pode? Vai dar o mesmo resultado. Multiplicar em cima. Dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Aqui você vai ficar com um número bem grande aqui. Vai ficar com a ordem lá de... Não sei se vai chegar a 10 mil, mas já fica um número bem grandinho. Um pouquinho, bem acima de 1000. Então aqui você vai multiplicando por 2. No caso aqui eu vou trabalhar multiplicado por 21. O ponto eu vou deixar de lado. Depois eu devolvo ele. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, dá 1. Como o 2 aqui é dezena, representa aqui a dezena,
Vou abaixo da dezena. Então, na unidade, coloco já 0. Então, 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Somando, 6 e 0, 6. 2 e 2, 4. 1 e 5, 6. 2. Aqui eu considerei como se fosse 2 inteiros. Não, 21, não 2,1. Devolve o ponto da separação do décimo aqui e avalia aqui. Eu tenho uma casa decimal. Essa uma casa decimal, o que eu faço aqui na conta? Da direita para a esquerda, contamos uma casa. Uma casa aqui, a única casa é o 6. Esse caso pode manter como valor exato, ou você pode arredondar. Ao invés de 264,6, eu vou arredondar para 265. Então, você pode ter duas respostas aqui. Então, a pressão 2 ser 264,6 PSA, que é o que foi dado aqui no começo, ou a pressão 2 será aproximadamente igual a 265 PSA. Que aí você fez o arredondamento, é possível deixar de um jeito ou do outro. Pronto. Esse é o mais longo trabalho da Ciência da Natureza no curso de Mecânica. É o mais longo. O restante é tudo bem mais tranquilo. Que a gente vai ver sobre força, pressão e área, os cálculos são bem pequenos. Depois nós vamos para trabalho. Trabalho, energia e potência também é bem tranquilo de fazer. É bem mais fácil. Só esse aqui, que perto do que nós já vimos, é o mais longo. Então não tem aquela condição de você falar, bom, eu tive aqui um cálculo maior do que a Lei Geral dos Gases. Não tem. A Lei Geral dos Gases é o maior que tem de todo o curso de Ciências da Natureza. Aí você avaliando essa situação, você pode pensar assim, mas e se ali vier tudo fora da medida? Então no PSA eu somo, no PSG eu somo 14,3, no Rankine eu somo 460, no Fahrenheit eu somo 460, e aí eu vou desenvolvendo tudo direitinho e calculo, coloco na equação que foi dada para a gente. Se quiser usar a fórmula original, pode usar. Não é proibido. Mas aí vai ter que fazer as transformações de isolamento dele. É uma situação que a fórmula já transformada fica melhor de desenvolver. Bem-vindo de volta, Bruno. Opa! Tirando aqui essa nossa parte, para a gente começar agora a trabalhar a outra parte que é mais fácil e tão interessante quanto essa, mas é bem mais tranquilo. Deixa eu ver o que eu... Aí você estava dando uma palhinha do que você passou ontem, né? Não entendi. Ou é a continuação? É continuação. Que a gente viu aquelas transformações lá, aquela situação de... Como é que fala? A isotérmica, a isobárica, a isovolumétrica, foram as leis de Charles, a lei de Boyle, a lei de Charles e agora a lei geral dos gases. Por agora, nós vamos supor uma outra parte que é bem mais simples. Ô, professor, a lei de Boyle é aquela mesma lei que tem naquele sistema Boyle de casa, não é? Que faz praticamente a mesma ideia, né? É, praticamente.
que a lei de Boyle ele trabalha a pressão, volume, sem temperatura. A temperatura é constante. Então, você pensar aqui, eu vou ter lá a pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. O que é interessante nela? Nessa condição aqui, a temperatura é constante. Nela, eu não preciso fazer transformação. Se vier em PSG, continua todo em PSG. Se vier PSA, eu termino todo em PSA. Não tem que fazer transformação. Porque ela é isotérmica. Então, ela não exige que na lei de Boyle que você faça a transformação. Facilita bastante. Muito. Agora, normalmente, o que acontece? Quando a gente pega que nem a lei de Boyle, por exemplo, você fala assim, mas onde é que eu posso utilizar isso? Em todo o material que você trabalha com uma panela de pressão, por exemplo, a temperatura estando constante, você não precisa correr para salvar alguma coisa, a não ser que a panela seja muito ruim. Que ela tampe com facilidade a saída de vapor, excesso, essas coisas assim. Então, no caso, ela ter essa dificuldade, aí você corre para salvar ela. Então, você já não pode usar, já não vai estar usando a lei de Boyle, vai estar usando a lei de Charles. Que você vai ter que calcular, vai pegar o valor da pressão atmosférica externa, a atmosférica mesmo, e somar com a pressão que está indicada lá dentro na panela, provavelmente, se tiver uma situação de indicador, e com isso você fechar o jeito de você diminuir a temperatura de modo que ela não tenha nenhum caso de risco de explosão da panela. Porque muita gente perde fogão, perde a panela, perde um monte de coisa, incluindo às vezes a própria vida, com o impacto da explosão dela, porque é uma explosão mesmo. Ela arrebenta, ela expulsa a tampa, aquela Rapaz, coisa. tá aí um negócio que eu não gosto de mexer a panela de pressão já por causa disso, que eu já vi uma parte de desgraça acontecer com isso. Mas é só você tomar os devidos cuidados com ela que não corre esse risco, não. Fica tranquilo quanto a isso. Porque pensa assim, Bruno, eu tenho uma panela de pressão. Eu sei que ela suporta, vamos dizer lá, 4,5 litros. E ao invés de eu colocar água até o nível um pouco acima do alimento, eu coloco muito acima, perto da tampa. Aí é você querer que a explosão aconteça. Então, o que você faz? Você pega, coloca água até o nível do alimento ali, por volta da metade da panela. Então, você não vai correr esse risco. E você percebeu que ele começou a soltar pressão, o que você faz? Você diminui. Você não aumenta a temperatura, você dá uma diminuída. Então, você está usando quem? A lei de Charles. Você está dando um aumento ou uma diminuição para que a pressão ali não ocorra sério risco. Ô, professor, você só dá matemática e ciências naturais? Só. Porque, assim, a minha habilitação é matemática. Pela faculdade que eu fiz matemática, e no curso de matemática eles deram mais o curso de física. Então eu tenho 460 horas de física junto. Então me permite trabalhar com as ciências da natureza, que a física faz parte, né? E aí então eu não fiz nenhum outro curso técnico. Tentei fazer na época que eu era aluno, mas era muito caro na época. Então eu falei, não, parei. Não preciso, não vou ficar tirando dinheiro de onde não tem para ficar pagando curso técnico. Fiquei só como um professor mesmo. Que aí eu fui fazer a faculdade. Se eu tiro o negócio aqui, ela fica caindo do mesmo jeito. Deixa eu inverter aqui. Agora nós vamos para uma parte que é bem interessante, que fala o quê? Força, pressão e área. Aí você analisa, o que é a força? É tudo aquilo que você está
que você faz, você aplica. Então, você está aplicando uma força sobre o objeto para deformar o objeto, para movimentar o objeto. Então, você tem essa condição. Você está aplicando força para esse objeto ser movimentado ou ser, na situação aqui, ele ser deformado. Quando falamos em força, pressão e área, pensa numa situação seguinte. Eu estou aplicando uma força sobre essa caneta. Não é para deformar, é apenas para segurar e poder fazer movimento sem que ela escape. É uma força. A área é onde eu tenho aqui os pontos de apoio que eu seguro na área dela aqui, sem que ocorra alguma coisa. Mas, em várias outras situações, eu vou ter aí apoio de mesa, os pés da mesa apoiados no chão, tem os apoios da cadeira. De repente, eu vou subir na cama para fazer, só para pegar alguma coisa no guarda-roupa, coisa assim. Seus pés estão fazendo toda a sua massa, toda a sua condição de massa em cima dos pés. Então, você está com um ponto único, exercendo força naquela área. Então, o que acontece? Nós temos assim, uma condição seguinte. Supondo aqui um colchão. Aí você vai, bom, o colchão tem muita área. Sim, tem bastante. Tá ali o colchão, muito belo, formoso para você. Aí você percebe que se alguém coloca alguma coisa, algum objeto aqui, que faz essa situação. Faz tipo um buraco em toda a sua volta aqui. Então, aquele objeto, por ser pesado, ele faz toda essa área de pressão. E o restante fica inteiro. Mas, então, aquele pedaço ali está sendo empurrado. Então, aquela área ali está sendo comprimida. Então, aqui eu vou ter uma força atuante aqui, que é a força-peso desse corpo, num ponto único. Agora, quando você faz o corpo todo em cima do colchão, você distribui a sua massa, o seu peso, sobre o colchão. Então, você não deforma ele. E como é que eu vou relacionar força, pressão e área? Existe um triângulo mágico que ajuda nessa condição. Em cima temos o elemento força, embaixo o elemento pressão e o elemento área. O que acontece nesse triângulo aqui? Os que estão em linha horizontal, você trabalha a multiplicação. Então, pressão vezes área. O que está na linha vertical, vem a divisão. Então, força dividido, força dividido. Daqui nós temos as três equações. Quais são as três equações reais aqui? Nós temos, primeira equação, força é igual a pressão. A pressão vezes a área. E aqui você tem a segunda equação. Quem que é? Eu tampei a força, tampei o F e fiz aquela relação ali. Pressão vezes a área. Tampando pressão. O que me sobra? Força dividido pela área. Então, a força, ou melhor, a pressão vai ser igual a razão da força sobre a área. É isso que está acontecendo. E vou tampando a área, sobrou quem? Força sobre pressão. A razão da força pela pressão. Determino a área que está sendo afetada. E aí você avalia. Eu tenho essa condição,
Mas e as unidades de medida são as mesmas do ensino médio? Newton, metros quadrados, essas coisas? Não. Usamos sistema inglês. Força medida em libras, área medida em polegadas quadradas, polegadas quadradas, pés quadrados, jardas quadradas e assim vai. Se eu pego um veículo, por exemplo, eu tenho 4 pontos de apoio, 4 pneus. Os 4 pneus estão fazendo cada um a sua força, a sua pressão ali sobre o solo. Por que que muitas vezes você vê que ele atola a frente numa lama? Porque onde está o maior peso, maior concentração de massa está ali, no motor. Se você for com o carro numa lama, você pode ter certeza. Se você for com a frente dele inicialmente, você fica atolado. Você prende o carro na lama. Então, o que você pode fazer? É você não ir com ele numa região que tenha muita lama. Então, choveu. Você sabe que ali faz uma questão de acúmulo de terra molhada? Nem passa ali. Vai para outro caminho. Tenta fazer um outro caminho que ainda, mesmo com chuva, se mantenha seco. Então, a força é calculada, dada em libras. A pressão é libras por polegadas quadradas, mas não é PSI. E aqui nós temos a área, que é polegadas quadradas, pés quadrados e assim vai. Então, como é que eu vou desenvolver um cálculo desse? Aqui é o mais simples possível. Vamos dizer que a gente tenha uma força aplicada de 60 libras. Normalmente se coloca libras força, mas vamos colocar num jeito mais fácil, de um modo mais popular. 60 libras. E você trabalhou isso com uma área de 4 polegadas quadradas. Nesse caso, SQ quer dizer square. Ele representa a palavra square. Square, quadrado. Então, polegadas quadradas. In ou inches é a mesma coisa. O in, ele tanto representa polegada ou polegadas. Int, o inches é in, polegada nesse caso aqui. Então, tanto no plural quanto no singular. Então, polegadas quadradas é a área. Aí, o que falta aqui para a gente definir? Falta definir aqui o valor da pressão, que não é dado para a gente, mas tem lá o valor da pressão. Como é que eu vou calcular essa pressão? Aí você olha aqui, pelo triângulo nós já temos a razão da força pela área. Então você vai pegar aqui e colocar lá. A pressão é igual a 60 libras por 4 polegadas quadradas. A parte da unidade de medida não dá para fazer nada. Uma é libras e outra é polegadas quadradas. Não dá para mexer em nada. Mas a parte numérica dá para fazer. O que a gente faz? A divisão de 60 por 4. Dividindo 60 por 4, nós teremos aí o nosso resultado. Então, 60 dividido em 4 partes iguais. Tenho um número na chave. Tenho por obrigação buscar um número da esquerda para a direita. Fora. O 6 é um número que respeita essa condição e ele é maior que o divisor. 6 é maior que 4, então me serve trabalhar só com ele. Deixar o zero depois. Então eu tenho lá 1 vezes 4, 4. 4 tira de 6, sobram 2. Abaixamos o zero. Formou 20. Então eu tenho lá 4, mais 4, mais 4, mais 4. 4 mais 4,
você tem 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Contamos 5. 5 vezes 4, 20, para 20, zerou. Então, qual é a pressão exercida por essa força nessa área? Então, a pressão aqui, nessa condição, você tem 15. O quê? O que eu tenho nessa condição? Libras por polegadas quadradas. Então, essa é a relação que nós temos aqui. Então, tem a pressão de 15 libras por polegadas quadradas nessa situação. Se eu quiser saber a área, então eu vou ter que ter o valor da força e da pressão. Se eu quiser saber a força, vou ter que ter o valor da área e da pressão para poder resolver a brincadeira. Tá bom? Tudo certinho? Beleza. Depois disso, o que vem? Professor, tudo certo? Oi? Tudo certo. Joia? É, Quem quiser... eu tô meio assim porque eu não assisti a aula ontem, mas pode seguir aí. Essa aqui a gente não tinha trabalhado ontem ainda. Isso aí está sendo só hoje mesmo. Então, no caso Então, de você trabalhar... Oi? então perfeito, então. Esse daqui, o que acontece é o seguinte, ó. Você tem lá... Deixa eu ver alguma coisa... Caderno, por exemplo. Você pega o caderno. Se você pegar a caneta aqui no caderno, se você pegar uma caneta, analisa o seguinte. Se eu pegar só a caneta, colocar assim, ela não faz nada. Então, você pode colocar, ela não vai fazer nada no objeto. Mesmo assim, o peso dela e a pressão que está sendo exercida aqui já é contada, mas não faz nada, porque estou segurando. Agora, se você pegar e fazer no objeto, você percebe aqui que ele tem uma camada bem grossa, só que serve como se fosse uma esponja. Então, essa camada grossa você faz como se fosse uma esponja aqui, igual o nosso colchão ali do desenho. Você fizer isso. Então, o que acontece? Esse ponto aqui, ele afundou, só nesse espaço, porque ela recebeu uma força, e a força dela, junto que trabalhando na massa, que ela tem em tudo, ela afundou num ponto. Agora, se eu pegar esse mesmo caderno, que eu tenho essa espessura toda aqui, e falar assim, bom, eu tenho esse caderno, mas acho que dá para servir como apoio para um objeto até que grande. E você pega e coloca um objeto sobre ele, um objeto grande. Ocupa mais espaço dele. Tanto ele está fazendo peso, só que ele não está danificando, certo? Então você vê que ele não está ocasionando deformação, tá por igual. Então todo o espaço do caderno, servindo como uma mola, um colchão, vai absorvendo esse impacto dele aqui em cima do próprio caderno. Então isso aqui, você tem lá a caneta, exercer uma força igual aquela bola, que pode ser uma bola comum, ou até mesmo uma coisa de ferro, empurrando ali, ou você pegar, no caso, o corpo, colocar ali uma pessoa deitada, ou várias talhas de bambu, e colocar assim, ele vai fazer o quê? Ele não vai afundar totalmente, mas você vai distribuir em cima daquela mesa ou em cima daquele colchão, você vai distribuir o peso daquele corpo, o peso daquele objeto, que nem esse objeto aqui. Todo o peso dele, a aceleração da gravidade vezes a massa dele, está distribuída sobre o caderno. Se eu retiro ele, não mostra nada. Voltou ao normal, sem deformar.
Então, é uma situação bem prática que nos facilita esse entendimento. Então, nessa condição que nós temos aí com essa aplicação da força, pressão e área, ela está em todo momento da vida da gente. Você pega assim um sofá muito mole, muito macio. Você fala, é difícil eu sentar, porque quando eu sento eu não consigo levantar. Por quê? Toda vez que você pressiona ele de todo jeito para sair, você não consegue. Porque o seu ponto de apoio ali está todo no único ponto. Então ali ele acaba te absorvendo e não deixa você sair, não te dá jeito de você conseguir sair. Porque você fez força só num ponto. Agora, quando você deita sobre ele, você rola, você sai. Por quê? Porque você distribuiu toda a sua massa sobre ele. Então, você distribui tudo ali. Fazendo essa distribuição toda, você tem que todo ele não vai ficar afundado. Então, ele vai te permitir você sair. Você rolou, saiu. Então, essa é a questão da força e pressão e área, que trabalha nessa condição para a gente. Não fica aquela condição de pressionar, de dar uma situação ruim. Ele te ajuda a trabalhar, desenvolver com facilidade. Tá bom? Tudo bem? Certinho, Rafael, Rogério, Bruno? Show, professor.